aí, pessoal, estou aqui com o Dr. Bruno de Andrade Lima, ele que é cirurgião plástico aqui de Recife. Vai nos conceder agora uma entrevista, vamos saber de tudo um pouco dele, da vida pessoal e da vida profissional. Ele é nosso convidado e está aqui ao meu lado. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Claudemir. Dr. Bruno, vamos iniciar com uma pergunta que todo mundo quer saber. Me fale um pouco sobre a sua trajetória. Eu acho que falar de trajetória, assim, tem tanta coisa na vida, né? Verdade. Pensando assim numa trajetória, eu diria que desde criança é engraçado, porque eu sempre tive uma influência muito grande do meu pai. Meu pai que nem está mais aqui entre a gente, infelizmente já virou uma estrela, está lá no céu, mas acho que ele sempre teve uma influência muito grande, acho que eu sempre tive uma influência muito grande nele. E ele é médico, né? E eu sempre tive essa curiosidade com medicina, sabe? Não é só ele, eu tenho tia que é médica também, dentista, prima médica, eu tenho muito médico na família. Mas papai realmente me levava, desde novo, me levava para o hospital. Aí eu ficava naquele estar médico ali, e aí eu criança, aí tinha copeira, era bem tratado, e tinha sanduíche e tudo, e eu gostava daquilo ali, né? E também sempre gostei muito, engraçado, sempre gostei muito de arte. Acho o bom é porque você gostou sempre do que você faz. Essa sua profissão, você realmente gosta do que você faz? Foi uma coisa que você já tinha desde pequeno? Com certeza, assim, amo minha profissão, amo operar. Amo ser cirurgião, antes de tudo, amo ser cirurgião. E eu vejo a cirurgia plástica, ela une muito o que eu gosto muito dessa parte de arte com cirurgia. E é engraçado, assim, como muitas vezes na clínica, você vê a mudança da energia da pessoa, que a plástica traz. Sabe? Eu acho que muitas vezes a plástica, quando ela está bem indicada, quando ela está bem orientada, quando o paciente está bem seguro da cirurgia, do que ela é, do que ela pode fornecer, das limitações, porque ela não é tudo também. Ajuda e você vê isso assim, como é gratificante, sabe? Como muda o astral, como muda a energia, como você vê de repente aquela senhorinha que chega lá, aquele cabelo, vestida, toda tímida, e de repente você faz uma cirurgia e ela muda e bota autoestima, né? Bota autoestima, né? E tá falante e tudo. Então, tem um papel muito importante. E aí, essa mudança de energia, junto com operar, para mim operar é tudo, eu gosto muito de operar. Então eu acho que eu sou bem realizado e amo muito o que eu faço. É muito bom. Mas você começou com quantos anos? Como foi iniciar o início? Eu entrei na faculdade com 17. Sabe? Fiz vestibular, sempre fui um bom aluno. Sempre... Dá para se notar, né? Porque é um dos melhores cirurgião plástico, né? Obrigado, né? É uma honra dizer isso. Mas é sério. Boa. Mas sempre fui um bom aluno. Não vou dizer que era aquele CDF, estudava tudo, não. Engraçado, assim, eu estudava direitinho, mas sempre brincava, saía, ia muito para as farras, para as festas, para os shows. Mas eu sempre fui bem responsável, sempre estudei, sempre tirei nota boa. E aí eu passei de primeira no vestibular, na época era até uma coisa de certo modo difícil já, né? Passei de primeira e com 17 anos eu estava na faculdade. E na faculdade também continuei fazendo tudo direitinho, notas boas. Tive uma base muito boa, então assim, na minha época de faculdade eu tive aquela ideia de que, poxa, eu vou ser médico, mas o que é que eu vou ser? Eu não sabia muito ainda o que é que eu queria ser. Agora que sem querer atrapalhar você um pouco, né? Tem outra história também que a gente já ficou sabendo também, que você tem um lado artístico, né? Tem esse lado também que a gente vai querer desvendar, que todo mundo quer saber essa parte, né? Esse lado artístico. Fala um pouco. A gente vai voltar, mas eu queria saber um pouco sobre esse lado. Realmente tem, assim, isso vem desde a infância. Eu acho que eu sempre gostei de desenho, sempre gostei de música, desenhava bem, fazia arte, música, e realmente na época de faculdade a gente juntou, sabe, nós juntamos, são 5 amigos, você teve uma banda, todos médicos, e a gente criou uma banda, e essa banda deu o que falar, a gente tocava pelo Recife, saía pela noite e tal, era bem legal. E por que parou? Por que não continuaram? Porque é tudo médico. Sério, menino, que coisa boa. Na verdade, o baterista, ele deixou medicina, é bem interessante isso, porque ele deixou medicina, ele virou piloto de avião. Sério? E hoje ele está morando em Hong Kong. Um abraço até para Paulo Neto, um boa. abraço para tu aí, Paulo. E ele virou piloto de avião, mas o resto é tudo médico. E aí começa aquela história, trabalho, plantão, uma coisa ou outra, aí acaba que, eu não vou nem dizer que a banda acabou, sabe, Claudemir? E agora todo mundo está querendo saber qual era o nome da banda. Essa é engraçada. Band-Aid. Muito bom, muito bom. Isso aí, crédito tudo para Emílio, um amigo da gente, fazia parte da banda também, que
criou esse nome, eu achei um nome bem inteligente. Mas tem algum né? significado? Tem alguma... Tem a ver com band-aid de medicina, tudo médico, e juntou e ficou, acho que foi então, bem então, legal. assim, você já desde o início já tem essa ligação, né, com a medicina, né? Isso. Porque o nome da banda já tem tudo a ver já, né, com alguma coisa que ia da parte de medicina. Muito interessante isso. E aí a gente tocou muito, e é engraçado que uniu muito a gente. A gente já era muito amigo, e nós ainda somos muito amigos, mesmo com a banda, assim, virou uma família. Que coisa boa. Mas vocês se encontram ainda, sim, faz as festinhas? A gente se encontra muito. E a gente a gente tem que vir dar uma olhada aqui nesse dia, hein? Quando tiver todo mundo aqui, a gente vai fazer questão de vir pra cá, pra gente fazer uma entrevista com eles, com vamos todo mundo fazer um junto. band-aid acústico aqui qualquer dia, vamos lá. Mas foi uma época bem legal. E também, assim, teve a parte acadêmica que foi muito forte, sabe? Eu fiz de tudo. Então, rodei muito tempo em emergência, em cirurgia, rodei em plantão de obstetrícia, de pediatria, de cardiologia, de clínica. Acabou que eu acho que eu tive uma formação muito sólida, sabe? Tive uma formação muito sólida. E hoje eu procuro trazer muito essa formação para a plástica também, porque muitas vezes a gente acaba deixando o plástico uma coisa muito operar. E não, eu procuro ser muito médico. Muito interessante. Outra coisa que todo mundo quer saber, e eu também queria muito saber qual é a sensação que você tem, né? Que a gente sabe que vem pacientes de fora do país especialmente para você cuidar. Qual é essa sensação? Acho que é de dever cumprido? É tanta coisa, né? É dever cumprido, é satisfação e sensação de que está fazendo tudo certo, né? Tudo certo. Que está fazendo tudo certo. Uma coisa também que eu considero e eu percebo cada vez mais é que realmente o cirurgião plástico brasileiro ele é único, ele não tem igual, sabe? Ele não tem igual. Então, começa muito com pacientes brasileiros que moram fora. Então, eles chegam, Bruno, é muito diferente. Assim, o tratamento do médico brasileiro em si é muito diferente. E do cirurgião plástico não vai no mesmo caminho, né? Uhum. O cirurgião plástico brasileiro, ele realmente é único. E eu tenho experiências fora do país, já fui para fora, já acompanhei alguns colegas. E eles têm o lado muito bom, claro. Mas realmente, assim, a perspectiva, o refinamento, a questão corporal, a visão estética do brasileiro, ela é única. Os próprios estrangeiros que são americanos começam a vir para cá também, e é bem interessante. Então, assim, eu falo bem inglês, tenho uma noçãozinha de francês, enrolo espanhol, sério? aí a gente Você fala quantas línguas? Não, falar a língua, eu falo bem português e inglês. Agora eu tenho uma noção de francês, se falar devagarzinho eu consigo rir, e espanhol quando também. Quando vem falar isso, deve falar fluentemente. Não, falo não, francês não falo não. Você vai lá para a França, aí você vai falar, eu penso assim, aí eu falo bonito. Aí ele começa a falar, eu já fico perdido assim, ele começa a falar inglês. Mas devagarzinho tudo dá para entender. Que coisa boa. Doutor Bruno, fala pra gente, a sua especialidade, qual é a melhor da sua área? A gente sabe que você faz tudo, né? Praticamente tudo. Mas o que é que você mais gosta de fazer? A gente eu foco muito na parte de cirurgia facial, de nariz. Isso eu acho que é o carro-chefe da clínica. Sabe que eu estou precisando, gente? Será? Eu não vou falar nada. Se precisar, já vou fazer. Já. Sou suspeito. Tá certo? Mas assim, a gente faz muito essa parte de nariz, face. Claro que o cirurgião plástico, o beabá, como se fosse, é o costume que a gente diz, é a hérnia, a vesícula do cirurgião geral, é o contorno corporal, é a mama. E aí eu me foco cada vez mais em face, nariz. São cirurgias que são mais minuciosas, que eu me detenho e que eu gosto mais. É interessante, porque assim, geralmente os médicos, eles sempre têm algum que eles gostam mais de fazer, né? Sim, e tem médicos que fazem por completo. Sim, certeza, não é isso? Certeza. Mas no seu caso você faz por completo também, porém você tem aquela especialidade que você gosta mais. É uma tendência da plástica, isso, é uma tendência da plástica, a gente está cada vez mais voltando para uma área. Me fala uma coisa que todo mundo, o pessoal pergunta muito lá fora também, a questão da prótese de mama, ela gera doenças, ela não gera? Qual é a validade dela? Boa, como funciona isso aí? Excelente pergunta. Isso aí dá pra gente depois fazer uma matéria completa com Vamos isso, fazer tá? Assim. Mas bem, a questão, prótese de mama em si, ela pode induzir doença não pela prótese, qualquer coisa. É o chamado ásia. Falando em português, em termos mais simples, seria uma síndrome induzida por anticorpo. Essa síndrome, na verdade, não é da prótese. Essa síndrome pode ser uma tatuagem, pode ser uma obturação, pode ser qualquer outra coisa. São pacientes que já têm alguma tendência, a gente chama FAM positivo, já tem alguma tendência a ter alguma doença autoimune, que o implante, assim como outras coisas, pode desencadear. Isso dizer que a doença do silicone, de certo modo, está errado. Certo? Está errado. É muito raro. A chance disso acontecer é muito raro. Geralmente, quando tem, é exclusão. Ou seja, às vezes nem sabe realmente o que é isso. É porque já
procurou tudo, não diagnosticou e deve ser o implante. Mas, na maioria dos casos, pode até nem ser. Então, são coisas extremamente raras que é muito injusto com o implante dizer que é ele que é o causador. Porque assim, as pessoas comentam muito, né? Saem muitas matérias, aí o pessoal todo mundo fala, não, porque é a prótese. E é muito bom explicar, né, essa situação, como realmente funciona. Chega muito, Claudio. Eu quero tirar um implante, quero colocar enxerto de gordura. E não é tão assim, sabe? Claro que a gente tem que expandir muito isso, não dá para falar muito aqui, mas você colocar enxerto de gordura, a gordura vai ser absorvida, você vai fazer, às vezes, 2, 3, 4, não sei, há vários procedimentos, e pode depois ter algumas complicações. Então, não está muito bem instituído ainda. Eu diria que o implante hoje, ele ainda é a melhor forma de você ter um aumento mamário, certo? Sim, e tempo. Não, implante não tem tempo para trocar. Tá? Os fabricantes muitos dizem, o implante é vitalício. Eu acho vitalício um termo muito forte, eu digo isso aos meus pacientes, vitalício é um termo muito forte. Mas você vai colocar um implante e você não vai ter um tempo para trocar, você vai viver com ele. Vai fazer seus exames normais, mamografia. Porque às vezes tem de 5 anos, 10 anos, 15 pois anos, tem muito isso. Pois né, ele não é uma bomba relógio que vai estourar daqui a... Não é isso. O que você vai é colocar um implante e viver com ele normal, fazendo seus exames. E pode ocorrer de algum momento da sua vida, 5, 10, 15, 20, 30, 40, ou não ocorrer, certo? E você ter o que a gente chama de contratura encapsular, né? Que fica em contratura ou alguma ruptura, alguma coisa, que você precisa trocar. Que também não é nenhum alarde. Você organiza e consegue fazer essa troca do implante, que é geralmente uma coisa bem tranquila. Entendo. Agora me explique mais uma coisa. Por exemplo, quando você coloca uma prótese, muitas vezes dá errado, né? Às vezes o corpo não aceita. Essa questão por conta... Eu vou ser contra você. É por conta, assim, todo mundo está querendo saber, eu também tenho muita curiosidade para saber sobre isso. Claro. Porque, assim, às vezes as pessoas culpam o médico, mas às vezes as pessoas também não fazem o que realmente é para fazer. Com certeza. Aí é isso que eu queria que você explicasse para todo mundo, porque para ver onde é que está o erro, que está o acerto sobre essa questão. Na maioria das vezes dá certo. Sabe? Tanto é que todo mundo faz. Isso. Se fosse uma coisa que desse errado, o povo não estava fazendo. Raramente a gente vê alguns que... Tem casos que o povo diz que rejeitou. Muitas vezes é infecção. E a gente tem que saber, gente, que toda a cirurgia ela é passível de infecção. Tá? Até as cirurgias que são consideradas as mais limpas possíveis, elas têm cerca de 5% de chance de ter infecção. Então, ou seja, ela mais limpa, ela não é 100% limpa. Eu costumo dizer que medicina não tem nem 0 nem 100%. Então você vai ter uma evolução, vão ter fatores que podem sim não evoluir da forma considerável. Não necessariamente isso vai caracterizar, digamos, um erro médico. Isso é muito delicado. Para caracterizar um erro médico, a gente teria que ter imprudência, negligência ou imperícia. E muitas vezes faz parte da evolução normal de uma cirurgia como qualquer procedimento. Você pode pegar um carro, viajar e o pneu quebrar. É verdade. E furar, e ter alguma coisa. E a cirurgia, isso eu deixo muito claro para os meus pacientes que é uma cirurgia. Entendeu? Hoje se banaliza muito estética, acha que é tudo muito simples e fácil, e não é tão assim. A gente tem que ter muito respeito, saber que é medicina, saber que é cirurgia e tratar como medicina. Então eu passo isso muitos pacientes. A chance de acontecer alguma coisa é rara, é bem difícil, mas pode. Então, não necessariamente é culpa de alguém, mas pode ser uma evolução normal de tecidos, cirurgias e tudo mais, sabe? E uma outra coisa que você falou que eu acho importantíssima, assim, eu digo muito isso para meus pacientes também. Para uma cirurgia dar certo, tem que estar médico e paciente junto. Concordo. Não adianta o médico querer tudo e o paciente não fazer nada. Como também o paciente fala tudo e o médico nem aí para nada. Tem que ser médico e paciente muito junto. Eu acho que isso daí é um dos primeiros pontos para a cirurgia dar certo. E acho que outro ponto importantíssimo também é honestidade e sinceridade. É falar para o paciente, a cirurgia vai até aqui, a cirurgia não vai atingir isso, não vai atingir aquilo. Até porque é uma técnica. Claro que refinamento, bom senso, tem detalhes que fazem a diferença do profissional. Mas tudo é uma técnica. E agora vamos para aquele jogo rápido que todo mundo quer saber. Doutor Bruno, Deus? É tão difícil de exemplificar, porque eu acho que Deus é uma energia maior, sei lá, é o ar, é o que a gente vê, é tudo. Não consigo, acho que sou muito pequena para dizer o que é Deus. Filhos? Acho que é viver. Uma das razões, meu amor, minha vida, uma das minhas razões de viver. Paz? Paz de espírito, é o que a gente procura. Lazer? Música. Tem que ter a música, né? Música e esportes. Gente, eu estive aqui com o Dr. Bruno de Andrade Lima. Tenho muitas perguntas para fazer para ele ainda.
essa é a nossa primeira entrevista, que vai vir muitas entrevistas para vocês. Quero que vocês conheçam ele de perto. Ele é um dos melhores cirurgiões plásticos aqui do estado do Nordeste. Obrigado. Tá? Então, assim, é um prazer enorme, doutor Bruno. Obrigado por me conceder essa entrevista. Obrigado. Tá certo? Ele também está estampando a capa da VUC agora do mês de agosto, tá bom? Corre lá, todo mundo lá, para dar uma olhada lá. Conferir uma entrevista exclusiva que ele passou para a VUC, né? Nos concedeu. E é isso aí. E até a próxima, doutor Bruno. Obrigado, gente. Tchau.